graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos esta manhã, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Esse é o maior local que você escolheu este dia para adorar e cultuar ao nosso Senhor, em espírito e em verdade. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela semana que tivemos, pedir pela semana que se inicia, que possa ser um momento de muito aprendizado, um momento que possamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado por cada irmão e irmã que está aqui esta manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela semana que tivemos, de aprendizado que realizamos. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada emocional aqui, tirando as ansiedades do coração, tirando os pensamentos negativos da mente, que haja transformação nas nossas vidas e que no nome de Jesus possamos buscar a Tua presença a cada dia, a cada instante. Nos ajude e nos auxilie, Senhor. Cuide também dos irmãos que estão viajando, das famílias que estão enlutadas. Cuide também, meu Pai, da família da nossa jovem Larissa Araújo, que viajou hoje, meu Pai, para Vitória a respeito de uma possível cirurgia que sua avó fará. Cuide, meu Pai, também da Daniela Lima, meu Pai, na sua saúde, ali, seu tratamento. Cuide das nossas vidas e do culto desta manhã, para que possa chegar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé? Vamos começar então o nosso Senhor nessa manhã com um louvor eterno a Deus. Vamos?
Ainda de pé, vamos meditar na Escritura em Salmos 138, de 1 a 5. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o santo templo, eu me mostrarei na graça ao teu nome, por causa do teu amor leal, da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas, teu nome na tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te agradarás, Senhor, ao ouvir as palavras da tua boca. 5 todos juntos? Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Quero chamar os diáconos de plantão. Neste momento faremos a entrega dos dízimos e das ofertas. A igreja pode se assentar. Deixa eu perguntar. Porque nós já nos renovou nossa associação amanhã, amém? Amém. Para o outro tipo, né? Nosso Deus renova nossas forças, que Ele é um Deus eterno. E ainda vamos continuar adorando o Senhor, falando que nós queremos dizer: eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, amém? Vamos.
Oremos. Santo e poderoso Deus, louvado e agradecido seja teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, te agradecemos pela manhã, pela noite de sono, pela vida, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Te agradecemos por todos que se encontram aqui. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por todos que contribuíram nessa manhã, Pai. O Senhor continua conosco, continua nos dando a tua direção, nos dando um culto, meu Deus, abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. A gente pode sentar. Antes de trazer a mensagem da manhã, eu quero chamar a irmã Isabela. A irmã Isabela é filha do nosso pastor Sival e irmã Roseli. Vai ter uma palavra para dar na igreja. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Hoje eu vim aqui para falar sobre o projeto Vila Minha Pátria. Acho que vocês já conhecem, já foi feito a campanha de missões, né, no ano passado, mas hoje eu vim reforçar a importância da gente poder ajudar esse projeto que continua, né, assim, e se Deus quiser vai continuar por muitos anos. Então, constantemente eles recebem refugiados, como vocês sabem, e é nosso dever continuar ajudando eles. Então, eu vou passar um vídeo primeiro e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre esse projeto e a minha participação nele. Imagina ter que deixar tudo para trás. Sua casa, sua cultura, sua família. E recomeçar em um país desconhecido. E é por isso que existe a Vila Minha Pátria, um projeto de missões nacionais que acolhe famílias refugiadas, oferecendo moradia, alimentação, educação, encontros intencionais semanais e capacitação para que possam reconstruir as suas vidas. A vila tem a capacidade de acolher até 170 pessoas e atualmente já somamos mais de 1.000 acolhidos e 8 nacionalidades. Olá, meu nome é Zafia, eu sou do Afeganistão. Eu vai 3 anos antes na Afeganistão, porque Talibã no Afeganistão. Meu marido é polícia no Afeganistão. Ele não pode morar no Afeganistão. Agora eu moro na vila há 3 meses. Eu moro na vila. Aqui eu agora junto com a equipe da vila. Aqui também está sempre trabalha na cozinha. A equipe da vila aqui muito bom. Aqui tudo equipe para tudo família. Aqui moro eles muito bom. Eu estava saindo lá do Zé, eu tenho 30 anos, eu estou no Afeganistão há quase 2 anos antes de servir para o Brasil, para o Bolívia. Eu era do Exército, por isso eu vim para o Brasil, de visto humanitário com a minha família. E a gente já morou 11 meses na Vila Minha Pátria, e o pessoal da Vila Minha Pátria bem da nossa família, todas as famílias do Afeganistão, do Afeganistão. E a gente tinha muita boa lembrança depois de 11 meses da ajuda da equipe da Vila Minha Pátria. Eles acharam para nós uma igrejas que eles acolheram da nós e buscaram gente para Rio de Janeiro. E agora eu moro no Rio de Janeiro. Eu trabalho na empresa grande, eu estou muito feliz. Meu nome é Arisu Ramani. Eu estou afegã. Eu online viver aqui no Brasil, Vila Minha Pátria. Eu junto de marido, minha filha. Online está aqui. Eu muito feliz de viver aqui porque tudo equipe de vida muito carinhosa, muito respeita. Muito bom para tudo, pessoal afegão, de mim também.
Eu agora grávida do brasileiro, 6 meses. Na Afeganistão tem briga, eu junto de marido com a minha família veio aqui. Aqui muito bom para mim, para meu marido, para tudo, pessoal afegão. Aqui meu marido vai trabalhar de fábrica, minha filha foi à escola para estudar. Eu também todo dia vai à aula. Eu muito feliz aqui, vida. Você pode fazer parte dessa transformação. Aliás, esse projeto é conduzido e sustentado pelos batistas brasileiros. E cada parceiro faz toda a diferença nesse acolhimento. Aqui estão algumas formas de ajudar. Ore, interceda pelos refugiados e pelos missionários. Doem alimentos, roupas, materiais escolares e recursos financeiros fazem toda a diferença. Divulgue. Compartilhe esse projeto com a sua igreja e a sua comunidade. Se envolva, seja voluntário e ajude a transformar vidas. Jesus nos chama para amar e acolher. Vamos juntos mostrar o amor de Cristo. Amém. E como vocês puderam ver, é um projeto que começou ali há uns 3 anos atrás e continua. Então, nos dias 13 a 18, eu, juntamente com o pessoal da Juventude Capixaba, nós estaremos indo para lá, para Morungaba, em São Paulo, e nós vamos estar lá passando esse período do carnaval, ajudando no que eles precisarem, porque esse é o objetivo, a gente evangelizar através da compaixão e graça. Então, além do nosso serviço, a gente conta também com doações. Então, com qualquer valor que vocês puderem ajudar para o projeto, para comprarem itens de higiene pessoal, vai ser muito bem-vindo, porque, como eu falei, eles recebem pessoas diariamente e precisam, para estarem ajudando e auxiliando essas pessoas. Então, orem pelo projeto, pela viagem que nós iremos fazer nesse período do carnaval, por todos os missionários que estão lá e também pelos refugiados, para que eles possam se sentir acolhidos e conhecerem Jesus através do nosso amor e acolhimento ali. É isso. Amém. Amém. Obrigado, Isabela. Que Deus possa continuar te abençoando. Meus queridos, o segundo aviso é referente ao retiro de carnaval da nossa igreja. Nós estamos aí com o valor de R$120. Uma coisa muito importante que eu quero deixar com os irmãos é a inscrição aberta somente para os membros da nossa igreja. Será até o dia 1º de fevereiro, ou seja, 1º domingo de fevereiro. Após essa data, nós abriremos inscrições para quem também não é membro da nossa igreja. Tá? Nós temos algumas pessoas nos procurando que não são membros da Primeira Igreja Batista de Itamaraju, querendo participar do retiro, mas nós estamos abrindo a oportunidade dos membros da nossa igreja primeiro. Então, depois dessa data, do dia 1º de fevereiro, nós abriremos também para aqueles que não são membros da igreja, mas desejam participar do retiro de carnaval. Então, não deixa para a última hora, amém? Queridos, eu quero, como eu mencionei, domingo pela manhã nós estaremos sempre falando na temática Temor do Senhor, e domingo à noite buscando o que se perdeu. No culto à noite estaremos meditando em Lucas capítulo 7, a partir do verso 13, mas nesta manhã falaremos sobre o temor do Senhor na adoração. Leremos 2 textos, como nós lemos também nos 2 domingos anteriores. Primeiro texto, Deuteronômio capítulo 13, somente o verso 4. E depois que lermos esse texto, iremos para Malaquias capítulo 1. Primeiro texto, Deuteronômio capítulo 13, somente o verso 4. Deuteronômio 13, 4 diz assim: Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegarei. Andarei após
o vosso Deus, e a Ele temereis, guardarei os vossos mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém? Agora, Malaquias capítulo 1. Versos 6 a 14. Malaquias capítulo 1, do verso 6 a 14. É o último livro aí do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar o imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele tem agrado de ti, será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar que lhe é queimado incenso, trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Amém. É muito interessante nós vemos essa temática aqui do temor do Senhor. Nós trabalhamos uma introdução, depois estudamos sobre o temor do Senhor nas escolhas. Hoje nós queremos trabalhar sobre o temor do Senhor na adoração. Nós já sabemos que temor do Senhor significa você reverenciar, adorar, obedecer o único e verdadeiro Deus. Mas quando nós trabalhamos a questão do temor do Senhor na adoração, é uma coisa muito interessante, porque quando nós entramos na casa de Deus, nós devemos oferecer um culto que seja a maneira de Deus. Quando alguém entra na sua casa, a sua casa possui regras. Ou a pessoa pode entrar calçada, ou a pessoa tem que entrar descalça. Dentro da sua casa, talvez as pessoas conversam gritando, parece uma guerra. Ou então na sua casa as pessoas conversam baixo. Mas dentro da sua casa, talvez as pessoas tenham o costume de ouvir um som um pouco mais alto, ou então as pessoas colocam fone de ouvido porque amam o silêncio. Isso mostra que toda casa tem sua particularidade, toda casa tem ordem e toda casa precisa de regras para que ela exista. Na casa de Deus não é diferente. A partir do momento que eu entro na casa de Deus, eu devo me importar na maneira que Deus quer que eu me comporte. Eu devo prestar uma adoração a Deus da maneira que Deus quer que eu adore. Eu devo conversar com as pessoas que estão dentro da casa de Deus a maneira que Deus quer. Por quê? Porque a casa de Deus, a igreja pertence a quem? A Deus. E se a igreja pertence a Deus, eu vou adorá-lo a maneira que Ele deixou, a ordem que Ele deve ser
adorado, reverenciado. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, em especial no livro de Êxodo, nós temos uma mulher chamada Joquebede, que teve um filho, seu nome era Moisés. Moisés viveu no Egito durante 40 anos, e depois ele foi embora, porque ele matou um oficial, e então ele ficou 40 anos no deserto de Midian. Deus o chama para ir até a presença de Faraó. Mas quando nós lemos o texto de Êxodo, nós vamos ver que em nenhum momento Deus chega para Moisés e fala assim: olha, você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito para ir para a terra prometida. Ele fala isso depois. O que Deus fala para Moisés é: você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito para que eles me adorem no deserto. Porque Deus queria ensinar ao povo de Israel qual é o estilo de adoração que ele aceita. É muito interessante nós percebermos que muitas vezes a falta de ordem, a falta de compromisso e a falta de respeito dentro da casa de Deus estão tomando conta das pessoas. E nós devemos entender que existem visitantes na sua casa que você nunca mais vai querer essa pessoa de volta. E olha que tu é baiano e baiano ama uma visita. A pessoa foi na sua casa e fala assim: Deus me livre, nunca mais quero essa pessoa lá. Olha como é que essa pessoa se comportou. Olha como é que a pessoa fez tal coisa. Então, nós rejeitamos. Agora imagine nós, entramos na casa de Deus, nós temos respeito e reverência, não adoramos como Ele quer ser adorado. Será que Deus está aceitando o nosso culto? E é muito interessante que nós vamos trabalhar o livro de Malaquias. Malaquias é um profeta, foi o último profeta do Antigo Testamento. O nome Malaquias significa meu mensageiro. O povo de Israel estava com uma vida sem vergonha. O povo de Israel não estava adorando Deus da maneira que ele queria. O povo de Israel tinha um desrespeito da casa de Deus, a começar pelos sacerdotes. Porque Deus tinha colocado lá no livro de Levítico: olha só, o sacrifício deve ser um macho primogênito, nada quebrado e sem mancha. Esse deve ser o sacrifício. E como é que era feito o sacrifício na época do profeta Malaquias? Vamos levar um sacrifício para o Senhor. O que tem aí? Ah, tem um cordeiro aqui, mas está com a patinha quebrada. Ah, pega esse mesmo, sacrifica aí. Vamos levantar um sacrifício ao Senhor. O que nós temos? Olha, tem um cordeiro, mas ele está cego, está manco. Não tem problema não, pega essa aí, vamos sacrificar ao Senhor. E aí nós vamos ver que o livro de Malaquias, muitas vezes nós sabemos somente de Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz: trazei à casa do Senhor os dízimos e as ofertas para que tenha mantimento em minha casa. Só que o foco de Malaquias não é dízimo e oferta. O foco de Malaquias era alertar ao povo de Israel que eles haviam perdido o temor do Senhor na adoração. Eles estavam adorando a Deus de qualquer jeito. Eles não estavam mais engrandecendo o nome do Senhor como deve ser engrandecido. E a prova que o povo de Israel não estava mais adorando a Deus da maneira que ele exigia ser adorado era através dos sacrifícios. E aí, meus queridos, a última mensagem que Deus tem para o povo de Israel: assim diz o Senhor, como os profetas corriqueiramente diziam, era uma mensagem dura, porque Deus estava rejeitando o culto do povo de Israel. Resultado: Deus ficou, após o profeta Malaquias, 400 anos sem falar com o povo de Israel. Antigamente, nas Bíblias mais antigas, até final dos anos 90, quando você terminava Malaquias capítulo 4, verso 5, você tinha 4 páginas brancas. E eu lembro que os pastores falavam o seguinte: olha, essas 4 páginas brancas, cada página significa um século que Deus não falou com o povo de Israel. O ápice de que o povo de Israel havia perdido o temor a Deus é que eles não adoravam mais a Deus do jeito que Deus estava exigindo. Olha só, meus queridos, que coisa interessante.
Quando nós voltamos para o livro de Êxodo, Moisés tira o povo da escravidão do Egito, a fim de que eles fossem do deserto adorar a quem? A Deus. Porque a mentalidade que eles tinham era uma mentalidade, primeiro, politeísta. Os egípcios acreditavam em vários deuses. E a mentalidade que Deus queria colocar no povo de Israel é uma mentalidade monoteísta, ou seja, um único e verdadeiro Deus. Outra coisa, a mentalidade dos hebreus que foram libertos da escravidão era de escravidão. Eles eram escravos. Deus queria mostrar para eles que eles agora estavam livres pelo poder de quem? De Deus. E aí Deus fala para Moisés: olha só, vem aqui no monte que eu quero bater um papinho contigo. Foi lá no monte a fim de pegar as tábuas da lei. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. O povo pensou: Moisés morreu, vamos adorar. E aí o que eles fizeram? Quando Moisés desce, encontra com o povo, o que ele acha? O povo adorando um bezerro de ouro. Essa passagem é muito interessante porque o povo havia perdido a adoração a Deus e começou a adorar um bezerro de ouro, porque eles pensaram que Moisés tinha morrido e queria agir à sua própria maneira. Isso é muito grave porque muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos pedindo alguma coisa para Deus e aí começamos a pensar que Deus está demorando tempo demais. E aí nós passamos a buscar recursos em outras formas e começamos a adorar outras coisas, ao invés de adorar a Deus. E aí Deus lançou uma praga lá no meio do povo, que foi serpentes, e depois Moisés levantou uma serpente de bronze que Deus havia ordenado, quem olhasse para a serpente seria curado. Agora, voltando para o livro de Malaquias, nós vamos ver que o povo de Israel estava em total decadência, estava aquilo que nós chamamos de apostasia, estava começando a deixar o único e verdadeiro Deus. E eu quero trabalhar com vocês o verso 6, somente o verso 6 até esse presente momento, que diz assim: o filho honra o pai e o servo é o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Todo mundo já viu aquela criancinha que apronta? E aí você fala assim: por que você fez isso? A criança fala: eu? Você não podia fazer isso. Ah, mas eu não fiz. E a criança passa a debochar de você? O que dá vontade de fazer, mamãe? Dá um peteleco nessa criança, né? Na minha época era vara de goiaba. Hoje dá um petelequinho, hoje está muito tranquilo. E aí, o que os sacerdotes estão falando? Estão falando aqui para Deus? Deus está falando: olha, se eu sou pai, cadê a honra para comigo? E se eu sou Senhor, e essa casa é minha, cadê o respeito para comigo? Vocês estão me desprezando. Aí o que os sacerdotes deveriam falar? Realmente, nós estamos fazendo isso. Mas o que eles falam? Nós? Que isso, Deus? Estamos fazendo isso não. Nós devemos tomar muito cuidado, porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai e Deus é o nosso Senhor. E se Deus é o nosso Pai e Ele é o nosso Senhor, Ele quer honra, Ele quer respeito. Só que é muito interessante que o temor do Senhor na adoração, ele não acontece somente na igreja. O temor do Senhor na adoração também acontece fora da igreja. Acontece na sua casa. Acontece no seu trabalho. Acontece no caminho quando você está indo para um compromisso, seja ele qual for. O grande problema que nós temos hoje na igreja brasileira, em especial, é que há um misticismo muito grande, é que as pessoas vão na igreja somente para ter um mover do Espírito Santo de Deus, ou então para ver um momento emocional de uma música que foi cantada, mas não para viver com o Espírito Santo de Deus, que é uma coisa totalmente diferente.
Nós devemos ver que o temor a Deus na adoração, o povo de Israel havia perdido. O sacrifício era feito de qualquer jeito. Mas Felipe, hoje em dia não tem mais sacrifício. Ok. Como se perde hoje o temor a Deus na adoração? É quando você canta músicas que exaltam o nome do homem, é todo o tempo. É quando você vai no culto e a última coisa que você escuta é o nome de Jesus. É quando você vai no templo e você exalta tanto o homem, você precisa massagear tanto o ego para que a pessoa se sinta importante dentro da casa de Deus. Nós devemos perceber que quando essas coisas acontecem, a tendência é as pessoas deixarem a casa de Deus. Porque hoje muitas vezes nós então estamos encontrando igrejas cheias, mas pessoas vazias de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não têm experiências com Deus. Pessoas que não têm vida com Deus. O temor a Deus na adoração, quando nós vemos que a igreja se perdeu no temor a Deus na adoração, pode ter certeza que se perdeu na sua casa, porque não faz devocional, não medita nas escrituras, não ora, não ouve louvor que exalta o nome de Deus. Nós devemos entender, meus queridos, que a cada dia que passa, as coisas estão se afrouxando. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja pregar e tocaram 2 horas de louvor, não sei como conseguiram, mas conseguiram. Aí depois chegaram para mim e falaram assim: pastor, tem como o senhor pregar em 20 minutos? Porque o tempo passou. Eu falei: olha, tem como não, minha pregação é meia hora, 40 minutos geralmente. Aí então pregue aí o que você quiser. Nós devemos entender que o nosso culto, a gente canta a Deus o que o nosso coração está cheio. O louvor que nós levamos para Deus, ele primeiro sai do nosso coração. E nós devemos pensar o seguinte: se o louvor que eu estou levando para Deus, Deus vai receber. Por isso que todo culto ele tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro. O louvor que nós vamos cantar, Jesus é o centro. A música que vamos entoar, Jesus é o centro. A pregação que iremos realizar, Jesus é o centro. Porque o culto, o tempo inteiro precisa ser cristocêntrico. Nós devemos tomar muito cuidado, porque tem músicas que muitas vezes nós cantamos e não estamos dispostos a viver. Nós temos algumas músicas hoje que são cantadas, e eu quero que você preste atenção no seguinte: as músicas que você está escutando na sua casa, no seu Spotify é um aplicativo, tá, gente? Eu vi que alguns caras assim: o que é isso? Um aplicativo de celular que tem musiquinha lá. Seria do agrado do coração de Deus? Deus estaria aprovando o estilo de música que você tem escutado, seja ele qualquer idioma que for? Porque muitas vezes nós escutamos uma música e falamos assim: nossa, que legal. Aí você vai ver a tradução, você fala: misericórdia. Lá no ano de 2010, uma música que fez muito sucesso no Brasil. Eu não anotei aqui porque a música é em inglês, esqueci de anotar. E a música fez um sucesso muito grande, e aí fizeram um remix dessa música. Mas aí um brasileiro pegou e fez a tradução da música. A música retratava de uma chacina que matou mais de 71 jovens em Colômbia, nos Estados Unidos. E as pessoas estavam cantando. A grande questão é que nós, como igreja em Cristo Jesus, muitas vezes aceitamos todo tipo de lixo musical que tem por aí.
E aí, meus queridos, eu preciso concordar com Platão em seu livro A República, que ele diz que quando os governantes querem destruir a sua sociedade a fim de dominá-los e escravizá-los, eles oferecem uma música ridícula. Pega um dia, quando você chegar em casa, no Google, e pesquisa as músicas que mais fazem sucesso hoje no Brasil. Nenhuma exalta o nome de Deus. Nenhuma Jesus é o centro. É só uma música que fala de traição, sofrência, bebidas o tempo inteiro. E muitas vezes nós, como crentes em Jesus Cristo, paramos o nosso tempo. No momento de tristeza, ao invés de orar, nós colocamos uma música triste para ficar mais triste ainda. Nós devemos parar a nossa vida e começar a pensar: será que essa música que eu estou ouvindo, Jesus está aprovando? Porque não se esqueça que a maior casa que você tem é você mesmo, é o seu corpinho. Porque você é uma casa de Deus. Porque o Espírito Santo, quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Segundo, as músicas que ouvimos nutrem o nosso organismo para sermos mais parecidos com Jesus. Nós devemos prestar atenção, meu querido, meu prezado, nesta manhã, porque além de muitas vezes músicas serem ouvidas que não agradam o nome de Deus, que não exaltam o nome de Deus, nós estamos ouvindo músicas que estão denegrindo nossos ouvidos continuamente nosso corpo. O nosso problema hoje é que nós muitas vezes procuramos desculpas esfarrapadas para não prestar um culto decente a Deus. Só você pegar a história brasileira. Até o final dos anos 80, nós tínhamos certeza que quando a pessoa entrasse na igreja, entregava a vida a Jesus, qual a primeira coisa que o pastor fazia? Procure a igreja mais próxima da sua casa. E lá começa a frequentar. Por quê? Porque tínhamos a certeza que a pessoa iria numa igreja bíblica. Porque os louvores eram bíblicos, a pregação era bíblica, Jesus era exaltado o tempo inteiro. Hoje, as pessoas continuam se convertendo, mas elas querem dirigir 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, uma hora. Não querem ir numa igreja próxima à sua casa? Não é porque aquela igreja é pequena, nada não, gente. É porque lá Jesus não senta. É porque lá a pregação não é bíblica. É porque lá o louvor não exalta o nome de Jesus. Lembra que na igreja Batista da Glória tinha um homem que morava em Cariacica Sede. Meus irmãos, para que vocês tenham uma ideia, Cariacica Sede é quase perto de uma cidade chamada Viana. Cariacica Sede, até agora, no dia de domingo, sem trânsito, sem acidentes, vai levar em média 35 a 40 minutos. Aí um dia eu cheguei e falei assim: meu coleguinha, tem tanta igreja boa em Cariacica. Eu falei assim: não, Felipe, é porque aqui na igreja Batista da Glória eu tenho certeza que a pregação vai ser bíblica. E nós devemos começar a se perguntar se a minha vida que eu tenho é bíblica. Se o louvor que exalta a Deus é bíblico. Eu preciso perguntar se a vida que eu estou levando, ela é bíblica, porque afinal de contas nós batistas, na nossa declaração de fé, dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O grande problema de nós como igreja é que nós estamos muitas vezes levando para Deus um culto sem vergonha, um culto ruim. E aí quando Deus vai no nosso coração e fala: pare com esse culto horrível que você está levando para mim, nós fazemos igual sacerdotes. Eu? Que isso? Jamais. Longe de mim. Terceiro, muitas vezes tem pessoas que prestam seus ouvidos para apologia a drogas, sexo e músicas que falam o tempo inteiro de palavrões.
nós, como igreja brasileira, qual é o tipo de adoração que estamos levando para o nosso Deus? Eu não tenho dúvida que muitas pessoas perderam o temor do Senhor na adoração. Eu não tenho dúvida. Música, antigamente você colocava um CD e você falava, nossa, que música linda, que exalta o nome de Jesus. Hoje você precisa ser extremamente criterioso, porque nós ouvimos músicas que não falam de Jesus. E muitas vezes nós estamos indo para músicas mais antigas, porque ali não tem problema com isso, tá, gente? Que eu faço isso no devocional, todo dia praticamente. Músicas mais antigas, anos 90, anos 80. E vamos lá, porque ali temos a certeza que a música é cristocêntrica. Que a música é cristocêntrica. E aí, os Arautos do Rei, eles têm uma música sensacional chamada Se Ele Não For o Primeiro. Eu não vou cantar porque eu quero continuar pastoreando aqui. Apesar que ontem no nosso culto, né, ali eu cantei, ela falou que eu cantei bem, gente. O que eu não faz para ver o pastor sorrindo, né, gente? E lá no refrão dessa música, se ele não for o primeiro, o grupo diz o seguinte: se ele não for o primeiro do seu coração, já não há mais nada, não passa de uma ilusão. A nossa adoração a Deus sempre será uma adoração cristocêntrica, que Jesus seja o centro. Quando o culto que eu faço para Deus na minha casa, no meu devocional, ou seja no trabalho, na leitura bíblica, é exaltando o nome de Jesus. É vendo que Jesus está movendo. E meus irmãos, você pode fazer culto em qualquer lugar. Qualquer lugar. Lá no bairro que eu cresci, no bairro de Boa Vista, tinha um salão lá de beleza lá, que a irmã era da Assembleia de Deus, mas era aquelas irmãzinhas do coque. Não tem? Quando você vê uma irmãzinha do coque, você fala, ali tem fogo. De vez em quando ali, uma vez ou outra, o que ela fazia? Ela parava o salão e orava pelas clientes. Olha que coisa legal. Você, professor, vai voltar às aulas, de vez em quando você pode orar pelos seus alunos. Os alunos capetados que aparecem de vez em quando na sua vida. Ensinar eles a prestar uma adoração decente ao Senhor. E que nós, no nome de Jesus, possamos falar, olha só, tem culto que Deus aceita, mas também tem culto que Deus rejeita. Então qual é o meu desejo? É que todos nós, e que você que está acompanhando aí na internet, no YouTube, é que quando nós possamos oferecer o nosso culto ao Senhor, esse culto possa chegar a Deus como ser suave, digno de uma verdadeira adoração. E que o nosso culto não seja o culto como os sacerdotes da época de Malaquias faziam. Um culto em que Deus não é o centro. E quando Deus chamava a atenção, puxava a orelha, o que o pessoal fazia? Não. Que possamos olhar dentro de nós e começar a se perguntar as músicas que nós estamos escutando, os louvores que estamos entoando, se eles louvam o nome do Senhor. Amém? Então que no nome de Jesus possamos adorar a Deus, porque Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Queridos, no culto à noite estaremos trabalhando sobre, buscando aquilo que se perdeu. Deus, Jesus, o Senhor da igreja, fala que nós temos dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. A porta larga e a porta estreita, estaremos conversando sobre isso essa noite, Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Traga um amigo, uma amiga, um cliente, qualquer pessoa que quiser, para ouvir a mensagem do Senhor. Com uma oração silenciosa estaremos encerrando o culto desta manhã, e que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.